Meu irmão é hilário, você não faz ideia. Um dia ele ficou revoltado porque as minhas Barbies tinham várias roupinhas, sabe? Roupa de noiva, roupa de escola, roupa disso, tinha um enxoval, assim, né? E ele chegou pra minha mãe e falou assim, mãe, não tô gostando dessa história, por que as Barbies dela tem um monte de roupa e o meu He-Man não tem roupa? Ele tá todo pelado, fica só de cueca, né? Ô, dó! Aí a minha mãe, você não vai acreditar, minha mãe fez o enxoval de roupas do He-Man, estilo anos 90, sabe? Camiseta florida, bermuda. Gente, essas mães são um espetáculo. Por isso que nós estamos homenageando elas agora no mês de maio. Eu sou a Sheili Calef. Eu sou a Marcela Ponce de Leon e nós estamos aqui no Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast maravilhoso, né, Sheili, que conta as histórias de você, que tá aí do outro lado. Exatamente. Aquela sua história surreal. Sabe aquela história que você conta para as pessoas quando você já bebeu um pouco? Aquela história que ninguém vai acreditar? Manda essa história pra gente pra contar ela aqui. bfsurreais@gmail.com. Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Quando o Joca tinha 2 anos, o meu filho, ele olhou pra mim e disse: Mãe, eu fui na casa dos meus primos tomar banho. Gente, eu fiquei super assustada, porque ele ia na escolinha. Eu trabalhava o dia todo, meu marido também, eu deixava ele na escolinha. Quando ele me falou isso, me deu um gelado assim. Eu falei, como assim? Ele nunca foi tomar banho na casa de primo nenhum, que história é essa, né? Aí eu fui perguntando, né? A mãe doida, tentando me controlar, o meu nervoso, né? Você saiu da creche pra ir tomar banho? Alguém pegou você na creche, filho? Imagina, eu fiquei super preocupada, né? Aí ele tranquilamente falou: Não, mãe. Antes de você ser minha mãe, quando eu era adulto. Oi? Não, peraí. Como assim? Foi a primeira vez que ele falou algo assim. Isso, ele me respondeu isso. Não, antes de você ser minha mãe, quando eu era adulto. Se ele tinha 2 aninhos de idade. E essas coisas foram acontecendo. É algo que, como mãe, talvez seja a coisa mais surreal que eu vivi em relação ao meu filho. Tem muitas coisas que acontecem surreais na nossa vida, né? Mas aí passou o tempo e um dia nós estávamos enrolando brigadeiro para a festinha de aniversário dele. Agora ele maiorzinho, né? Com 5 anos, mais ou menos. Tô lá, eu, minha mãe, a avó dele. A minha mãe enrolava o brigadeiro e ele passava no chocolate granulado, assim, né? Ajudando a gente a fazer a festinha. Ai, é tão gostoso fazer Ai, isso. criança ama ajudar, né? Tudo açúcar, quem é que não vai gostar, né? Todo mundo junto ali trabalhando. Aí ele olhou pra minha mãe e disse: Vó, eu já fiz isso antes. Aí a minha mãe perguntou: Ah, é? Onde você fez isso, Joca? Numa festinha de aniversário de algum coleguinha seu? Ele falou: Não, vó, pros meus filhos. Eu tinha 2 filhos. Ai, que horror. E eu fazia pra eles, na festinha Tô deles. ficando arrepiada. E a minha mãe não entendeu nada. Minha mãe só me olhou, porque eu já tinha contado pra ela a história aquele dia da creche. Porque ele falou com uma certeza, né? Aquela história dele ter ido tomar banho na casa dos primos quando ele era adulto. E nesse dia ele disse assim: Eu era médico, eu tinha 2 filhos. Aí eu cresci, fiquei adulto, fiquei velhinho, morri. Eu olhava pra minha mãe olhava pra mim. Gente, mas ele falou isso assim, com uma Assim, ali na briga, do naturalidade. nada, gente, do nada. Não era uma brigadonha, não? Mas ele era tão pequeno, sabe? Claro, podia estar inventando e tal, mas é uma coisa que sempre aconteceu, né? Ela veio acontecendo. Aí teve uma outra situação que ele veio com um livro da escola, fazendo um dever de casa qualquer que tinha as partes do corpo, o braço, cabeça, tinha um ser humano desenhado. E era uma coisa bem básica, né, pra criança pequena. E aí ele olhou pra mim e disse assim: Mãe, aqui, ó, é o coração. Mas não tava isso desenhado, era só o corpo humano, assim, uma pessoinha vestida. Ele falou: Aqui é o coração. Desse lado entra o sangue ruim, aí passa aqui no coração e sai o sangue bom. Eu aprendi isso quando eu era médico. Gente,
Eu não tô acreditando. Juro. E a última vez que ele... E era uma coisa que não tinha como ele saber, gente. Eu tô falando de uma criança muito pequena. Eu nunca pensei que eu ia ter filho. Isso é uma coisa interessante. Nunca pensei. Eu era, tipo, a revoltada, rock and roll, sair de casa pra estudar. Eu tinha muitos amigos, eu gostava de bandas, eu gosto muito de ler. Sou um rato de biblioteca, assim, né? Eu li tudo. Eu sou muito introspectiva nesse sentido, né? Na internet eu converso com muita gente, sou muito introspectiva. E não acreditava que eu ia ter filho. Até que eu casei. E com meu marido, ele tinha esse sonho, né? A gente começou a sonhar isso juntos. Foi super planejado, foi uma coisa muito estruturada, assim, esse sonho de ser mãe. Não era um sonho, se eu disser que um sonho era mentira. Eu não tinha um sonho de ser mãe. Tá. Mas foi uma vontade que surgiu conhecendo meu marido. Porque ele é um cara realmente que me inspirou a ter filhos. Às vezes eu ouço depoimentos assim. E é a coisa mais linda que a gente fez junto é nosso filho mesmo, né? Depois eu até cheguei a pensar em adotar outra criança, desistir. E temos ele, a gente é muito feliz. Tivemos muitos conflitos na hora de educar, porque nós somos muito diferentes. Mas esse desejo veio do encontro com o meu marido. Eu não tinha esse desejo antes, não era um sonho, não era nada. Não tava nos seus planos. Não tava nos meus planos, não. Pelo contrário, assim, nunca foi algo que eu falei, você tá ótimo sem filho, não tem problema nenhum. Mas esse encontro gerou essa vontade. Então, viver a maternidade é uma coisa que eu faço muito. Claro que o meu filho é muito criativo, porque a gente lê muito, né? Nas férias dele, às vezes eu faço umas brincadeiras de ler um livro por dia. E ele tem 8 anos agora. Eu faço isso desde que ele tinha 5, livrinho de criança, a gente lê. Então eu sei que ele é muito imaginativo. Mas não nesse grau, né? E eu não sou uma pessoa... Porque requer muita coisa. Não, e eu não sou uma pessoa muito espiritualizada também, no sentido de eu não tenho uma religião que eu frequento, fui batizada na igreja católica, mas não é uma coisa que eu frequento, ou que eu você imagino. Não é praticante, né? Não sou praticante, não tenho nada assim. Mas depois dessas coisas que ele começou a fazer, eu fiquei mais inquieta com esse assunto, né? Como eu gosto muito de ler e de estudar, eu já estudei, mas não tem nada, não tem nenhuma crença que eu tenho em relação a isso. E a última vez que ele falou disso, que também não faz muito tempo, tava eu e meu marido, a gente tava secando ele depois do banho, né, ajudando ele a se vestir, e tava batendo papo, assim, né, arrumando ele. Ele olhou pra nós e disse: meus filhos eram muito ruins comigo, mãe. Eles brigavam muito comigo. Nossa. Tava falando de novo de quando ele era médico, né? Então, a coisa mais... Eu comecei a pensar que tem alguma coisa de resgate aí. Porque a história faz muito sentido, né? Sempre que ele falou disso, ele fala das mesmas coisas. Que ele era médico, que ele teve 2 filhos, que ele cresceu, morreu e depois ele nasceu, né? Antes de eu ser mãe dele e tudo isso, né? Depois ele nasceu. Porque ele falou isso, né? Da primeira falou vez, isso. É verdade. Eu não lembro hoje todos os detalhes do que ele disse, né? Mas a história era assim. Ele era médico, teve 2 filhos, cuidava desses filhos, tinha uns primos onde ele ia tomar banho, cresceu, ficou velho e morreu. E os filhos não gostavam dele, eram muito ruins com ele quando ele era mais velho, né? Foi isso que ele disse nesse dia, assim, com uma tristeza, sabe? Eu queria consolar meu filho, mas meu filho é uma criança, falando da tristeza que ele tinha dos filhos que o tratavam mal quando ele era pai. Acho que porque a gente estava ali cuidando dele com amor, né? E ele fez uma comparação. Então eu não tenho uma explicação para isso. Foi uma coisa muito surreal. Eu ouço histórias, né, de pessoas que falam de vidas passadas, que lembram coisas. Eu não tenho uma opinião formada a esse respeito. Mas isso é uma coisa surreal que eu vivi como mãe, que eu nunca imaginei, assim, de todas as coisas que eu li sobre maternidade, que eu ia lidar, né, com esses sentimentos. De todos os perrengues e ainda vi mais esse, né? Porque toda vez que ele fala essas coisas, ele tá com um sentimento real acontecendo dentro dele, né? Ou de tristeza, de alegria, de saudade. Ele tá vivendo aquilo, Diogo. Ele tem aquela memória, como se aquilo tivesse acontecido mesmo. Então, fica aí a minha história surreal pra vocês. Cara, eu não sei o que eu ia fazer se meus filhos aprontassem uma dessas, assim, tipo, pequenininhos, assim.
Meu filho já aprontou umas, assim, sabe? Porque ele era do tipo escalador, né? Porque você tem as crianças tipo, né? Tem o tipo escalador, o tipo Como comedor, assim escalador? Tipo não sei. mordedor. Não, ele subia tudo. Eu tinha que deixar as cadeiras viradas pra cima, assim, porque ele escalava todas as coisas dentro de casa. E teve um dia que eu estava lavando louça, e aí eu olho pra trás e esse menino estava puxando o cabo do micro-ondas. Só deu tempo de eu pensar assim, morreu. E o micro-ondas caiu de quina na cabeça dele, assim. Aí sai Marcela, subi nas calças, né? Porque eu tava de pijama, indo pro hospital com o menino, enfim. Ele era do tipo escalador que aprontava essas coisas. Mas nunca que me falou uma coisa dessa, assim. Eu não sei o que eu faria. Não sei. Mas olha, eu já ouvi várias histórias dessas, sabia? Eu achei essa história tão interessante. Muito obrigada, heroína, que mandou essa história. Porque eu acho que muita gente vai se identificar. Ou eu tô louca, mas eu já ouvi muita história. Eu sei que tem um Como filme assim? que Você já é de um ouviu cara essas que lembra... histórias? Meu tio, não sei qual, que lembra das vidas passadas. Quando eu dava aula na faculdade de cinema, um dos meus alunos falou desse filme. É um filme indiano que conta a história de um cara que lembrava das vidas passadas. E tem várias histórias, né? Tem livros que as pessoas falam de vidas passadas. Então, uma coisa que eu ouço muito dizer é que quando a gente é criança, a gente tá muito conectado com esse outro mundo espiritual, místico, desconhecido, paralelo, e que quando a gente envelhece, a gente se conecta de novo, por isso que os idosos começam a ficar mais trelelé, né? Às vezes idosos têm essas coisas de falar que tá vendo uma coisa que não tá lá, como se eles fossem se reconectando com esse mundo da onde a gente veio. E eu tenho uma irmã minha mãe sempre conta que uma das minhas irmãs, ela tinha muitos amigos imaginários, assim, então ela montava a mesa do chazinho lá, e montava uma mesa, botava uma boneca numa cadeira e tal, mas tinha sempre uma cadeira ali que era de um amigo imaginário, que eu não lembro o nome agora, e ai de você sentar lá, que era uma coisa muito estranha, tipo, não era como nós, né, porque nós somos em 3 irmãs, não era a mesma coisa que a gente, que tinha os amiguinhos imaginários e falava, Zezinho, Luizinho. Ela tinha, a minha mãe acredita que era tipo alguém que vinha visitá-la, que acompanhava ela, porque era muito assim, a relação dela com essa pessoa imaginária era super forte. Olha só, eu tive amigos imaginários, não tão pequena assim, eu já era mais velha, mas eu tinha toda uma turma de amigos imaginários que eu ficava conversando com eles quando eu ficava sozinha em casa. Mas assim, eu sabia que eram amigos imaginários, sabe? Eu criava, era uma fantasia, eu já era maiorzinha, sei lá, tinha 13 anos, assim, não era tão pequena, entendeu? Passava um tempo sozinha em casa, não tinha internet, eu ficava conversando comigo mesma. Eu acredito em tudo, gente. Eu acredito em absolutamente... Eu acredito em vida passada, acredito em bruxa, acredito em ET, eu sou o oposto de um cético. Qualquer coisa eu acredito. Então, mandem suas histórias, se vocês tiverem histórias assim que eu quero ouvir, por favor. Se vocês lembram vidas passadas, vocês me contam. Nossa, eu fiquei muito arrepiada. Obrigada, heroína, de novo, por ter mandado essa história. Obrigada a você que tá aí do outro lado, acompanhando a gente nesse mês tão especial, com as histórias maravilhosas de mães. E acompanhando sempre, né? Porque não é só nesse mês, acompanha todos os meses, né? Inclusive, mês passado teve episódio de homem. Se você chegou agora, conheceu Baseado em Fatos Reais agora, você tem que ouvir os episódios que a gente fez. Foi especiais. muito divertido. Foi um desafio gigantesco pra nós gravar esses episódios, né? Mas foi muito divertido e a gente gravou de tanto que eles pediram, que eles ficaram com inveja, que a gente só grava episódio de mulher. Mas, por favor, a gente aguentou o chororô e gravou. E se você quer deixar esse podcast ainda melhor, maior, para ele chegar a mais pessoas, você pode contribuir, fazer parte desse projeto. apoia.se/bfsurreais. A partir de R$5 você já colabora com a gente. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.